de exortação, ela tem um tom de alinhamento e sim, ela tem um tom de prevenção. Essa série de mensagens, sim, ela tem o objetivo de nos prevenir de termos uma vida infrutífera em 2025. O objetivo dessa série de mensagens é que a gente não jogue 2025 no lixo. Que chegue no final e fale, o que foi mesmo 2025? O que eu fiz de verdade que valeu a pena, que foi significativo, que de fato gerou transformação? Quais são os frutos que eu gerei em 2025? E a gente olha para trás e nada, a resposta é nada. O objetivo dessa série é para que isso não aconteça. Por isso nós vamos refletir sobre este tema, espinhos, a razão de uma vida infrutífera. E nessa série de mensagens nós vamos ver 3 espinhos que geram uma vida infrutífera. E antes de qualquer coisa a mais sobre esta série de mensagens, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 8, nós vamos ler do verso 14 até o verso 15. Este é o texto que vai nortear toda a nossa série de mensagens. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ou então a acessarem as suas Bíblias. E não apenas isso, eu quero convidar os irmãos a durante a semana voltar e ler este texto novamente, refletir sobre este texto, ter conversas com Deus sobre este texto, porque eu tenho certeza que este é o tempo que o Senhor preparou para nós para refletirmos sobre este tema, espinhos, razões de uma vida infrutífera. Lucas capítulo 8, do verso 4 até o verso 15, diz assim a palavra de Deus. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: um semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. A outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Esta é a parábola do semeador. Nessa parábola nós temos alguns elementos. Nós temos a semente, nós temos o semeador, nós temos os problemas que estão envolvendo esse plantio, nós temos ali as aves que pegam a semente que caiu à beira do caminho, nós temos o sol que queima a semente que não tem raiz, e nós temos os espinhos que sufocam aquela que nasceu entre os espinhos. Nós temos uma semente, nós temos um semeador, nós temos 3 problemas e nós temos 4 solos diferentes: beira do caminho, solo pedregoso, solo com espinhos e solo fértil. O Senhor não apresenta apenas a parábola. A beleza dessa parábola é que o Senhor nos dá também o significado da parábola. Ele vai explicando cada um dos elementos que aparecem nessa parábola. Ele vai dizer, bom, a semente
é a palavra de Deus. O semeador é aquele que entrega a palavra de Deus. Neste momento aqui, o semeador era o próprio Jesus. Mas não apenas isso. Ele vai falar do significado dos problemas. As aves é o diabo, que quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho, ele vem e não permite que a pessoa ouvindo creia, traz confusão e gera descrença no coração. O sol são as provações, as dificuldades da vida. Na realidade daquela pessoa que começou a crer no Senhor Jesus Cristo, mas começou a dificuldade, começou a provação, então abandonou. E os espinhos? Os espinhos são as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. O Senhor apresenta o significado da semente, do semeador, dos problemas e também dos solos. E aqui é uma parte que, de fato, é muito interessante neste texto. Primeiro solo, beira do caminho. Este solo fala dos incrédulos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não acreditam. O primeiro solo é sobre incrédulos. Ouvem a palavra, mas falam, isso não é para mim, isso não é verdade, não acredito em Deus. Eu acredito, mas não é esse relacionamento que eu quero ter com Ele. Incrédulos. Primeiro solo. Segundo solo, é aqueles que... é o terreno pedregoso, que não tem raízes. Aqui fala do crente que se desvia. Daquele que começa a caminhada, tá tudo bem, eu amo Jesus, e eu vou servir Ele para toda a minha vida, mas começa a caminhada com Deus, aí vem problema, vem perseguição, vem ataque do inimigo, fala, que? É melhor no tempo que eu estava sem Jesus do que com Jesus, porque só foi eu entregar minha vida para Jesus, só foi eu começar com essa história de igreja que começou a vir problema em cima de problema, dificuldade em cima de dificuldade. Para! O sol queimou, estou fora. Esse é o segundo solo, é o que começa e se desvia. Agora o que é assustador para mim é o terceiro solo. Porque o terceiro solo são os crentes. Aqueles que receberam a mensagem do Evangelho no coração. Essa mensagem ganhou raiz no coração. Essa mensagem brotou, gerou uma vida. Eles estão no caminho, é o que o texto diz, mas não geram fruto. O terceiro solo fala do crente que está na igreja, mas não cresce. Está na igreja, mas não gera fruto. Essa parábola fala dessas realidades todas e destes três solos negativos e de um solo positivo, o que cresce, dá fruto de 100 por 1. Quando nós olhamos para essa parábola, ela nos abre os olhos para uma coisa que nós muitas vezes ignoramos na nossa caminhada com Deus. Que o plano de Deus não é apenas gerar em nossa vida salvação. Que o plano de Deus não é apenas que a gente mantenha firme até o final da nossa vida. Mas essa parábola abre os nossos olhos, dizendo que o plano de Deus para a nossa vida é que, além de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, além de permanecermos firmes até o final, o plano dele é que a gente produza frutos. Esse texto abre os nossos olhos não apenas para o aspecto positivo da nossa jornada com Deus, mas também para o aspecto negativo da nossa luta contra o diabo. Que o plano de Satanás não é apenas gerar descrença no coração do mundo para que não entenda e não conheça Jesus Cristo. Que o plano de Satanás não é apenas fazer aquele que está em pé caia, mas o plano de Satanás é fazer eu e você sermos infrutíferos. Crentes esquenta-banco, que não gera vida, que não gera mudança, que não tem crescimento, que não tem transformação. É o plano completo. Se o plano de Satanás é atrapalhar a nossa produtividade, é bom que a gente tenha bem claro que este não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós, de fato, não é que a gente apenas levante a mão na hora do apelo, não é apenas que a gente continue vindo na igreja até o final da nossa vida, mas é que a gente produza fruto. Eu vou ler apenas alguns versículos. João capítulo 15, verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Verso 16. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir
e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Veja, quando nós vemos esse texto, quando nós vemos essa realidade, fica claro para nós que o plano de Deus é que a gente produza fruto e que o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não produza o que precisamos produzir. E deixe-me ser bem claro que a palavra de Deus nos fala sobre frutos. Porque às vezes a gente pensa em frutos apenas com o número de pessoas que nós levamos para Cristo. Isso é um tipo de fruto, mas não é a totalidade de fruto. E existem muitos textos, muitos ensinos que nos trazem essa compreensão plena de frutos que precisamos gerar em nossa vida, cultivar em nossa vida. Eu vou pontuar apenas 3 aqui. Fruto de santificação, fruto de louvor e fruto de trabalho. Primeiro fruto, fruto de santificação. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Fruto de santificação, isso aqui tem a ver com mudança de caráter. Isso aqui tem a ver com mudança de vida, tem a ver com se tornar mais parecido com Cristo. Um dos planos de Deus para a nossa vida é que não apenas a gente entregue a vida para Ele, não apenas que a gente fique aqui vindo nos cultos, mas que a nossa vida seja transformada, que tenha fruto de santificação. Que cada dia que passa, a gente se torne mais parecido com Cristo, que o velho homem vai sendo mortificado. Esse é o plano de Deus. Fruto de santificação. Fruto de louvor e adoração. Hebreus capítulo 13, verso 15. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que declaram publicamente o seu nome. Além do nosso sacrifício e fruto de santificação, o que o Senhor espera de nós é que ofereçamos frutos de louvor. Que a nossa vida seja repleta de louvor e adoração. Que os nossos lábios honrem e glorifiquem ao Senhor. Que a nossa casa seja cheia de adoração. E não apenas as canções, mas também uma vida que proclame a glória de Deus de maneira que as pessoas que estão à nossa volta o conheçam pessoalmente através da sua vida. É a proclamação do Evangelho. Sim, o Senhor espera que todos nós sejamos missionários. Sim, o Senhor espera que todos nós representemos Cristo aqui na terra. Isso é o que o Senhor fez aqui na terra quando estava na pessoa de Cristo encarnado. Ele foi aquele que estava no meio, louvando e adorando ao Pai, representando a glória, a presença do Senhor e gerando salvação na vida das pessoas. É o mesmo que devemos fazer. Primeiro fruto, fruto de santificação. Segundo fruto, fruto de louvor, adoração, salvação. Terceiro fruto, fruto de serviço. Colossenses capítulo 3, capítulo 1, verso 10. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sim, o Senhor não nos chamou para sermos servidos, mas para servir. Deus nos chamou para sermos servos. E este é um fruto que nós devemos a Deus. Arregaçar as nossas mangas e servir. Isso aqui tem a ver com trabalho, isso aqui tem a ver com ministério, isso aqui tem a ver com vida em comunidade. Ah não, mas o meu chamado eu cumpro lá no meu trabalho, eu sou um bom profissional, bom para você, mas não é só sobre isso. Quando nós falamos de fruto de serviço, não é apenas você ter a sua proclamação do Evangelho como uma ferramenta dentro do seu trabalho. Não, é o seu trabalho apontar para Cristo e nessas oportunidades você proclamar o Senhor, você procurar oportunidades para bendizer o nome do Senhor e fazer Cristo conhecido. Nós devemos isso ao Senhor e é isso que o Senhor espera de nós, trabalho, serviço, ministério. Deus deu a cada um de vocês dons e talentos. E quando nós não produzimos esses frutos, nós temos uma vida vazia. Vai viver 10, 20, 30 anos, vai chegar no final e aí o que você tem? Para que isso serve para depois da vida, hein? Louco, essa noite pedirão a sua alma e o que você acumulou, você viu para quem, hein? Serviço. Veja, quando nós olhamos para essa parábola, quando nós entendemos o que é o fruto, a gente é lembrado que o Senhor não quer apenas que entregamos a vida, permaneçamos no caminho, mas o Senhor quer que a gente tenha uma vida que gere frutos. Santificação, louvor, salvação, serviço.
E a gente descobre que Satanás, e sim, ele existe, ele vai fazer de tudo para que a gente não produza o fruto que devemos produzir. Sabe, esse texto está aqui para nos mostrar esses dois lados da moeda. Mas não apenas isso. O texto vai nos falar o porquê crente bom consegue também não produzir fruto. Porque a semente é boa, o semeador é bom, o solo é até bom. Mas o que acontece? Que gente boa não dá fruto. E o texto vai falar, é por conta dos espinhos. Não é porque a pessoa é ruim, não. É porque tem espinho na vida dela. E o texto vai mostrar para nós os 3 espinhos que transformam pessoas boas como vocês em cristãos infrutíferos. Pastores, ok, como eu, em pastores infrutíferos. O texto mostra isso. É a palavra do Senhor. E o que nós vamos fazer aqui, nessa série, é como que, vamos dizer, desenvolver a teologia dos espinhos. Porque a Bíblia fala dos espinhos. Quem trouxe espinho para a terra? Adão. Quando Adão pecou, o Senhor falou, por tua causa, a terra produzirá espinhos. Quem tirou os espinhos da terra? Jesus. Pegou os espinhos e colocou na própria cabeça. Quando eu olho para Jesus, eu sou levado a acreditar que aqueles espinhos que Adão trouxe para a terra não diz respeito apenas a espinhos literais, mas está relacionado a toda a realidade que luta contra o florescer e frutificar de Cristo em nós. Foi Adão que introduziu essas realidades que tentam sufocar a semente do Evangelho na vida humana. Entretanto, Jesus Cristo foi aquele que pegou os espinhos e colocou na própria cabeça quando eu levo para a cruz, para que a minha semente, a minha palavra possa prosperar, frutificar e crescer na tua vida. O que nós vamos fazer nessa série de mensagens é olhar para cada um destes espinhos e descobrir como tirar eles da nossa terra, colocar na cruz, para que a gente possa frutificar. Se você quer ser um crente, segundo a vontade de Deus, um cristão, que o Senhor planejou para ser, essa série de mensagens é para você. O primeiro espinho que nós vamos ver hoje é o espinho da preocupação. Veja o que o texto diz. O texto deixa bem claro isso para a gente. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Não, volta por favor. Aí, pronto. Os que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas, prazeres dessa vida e não amadurecem. Hoje a gente vai falar só dessas preocupações da vida. Quando a gente estuda essa palavra, lá no grego, que é a palavra, o idioma que é usado para escrever esse texto, a palavra preocupação ela é dividida em 2 palavras, ela é composta por 2 palavras, a palavra mente e a palavra divisão. Uma pessoa preocupada é uma pessoa que está com a mente dividida, que está com o corpo aqui presente, mas o seu pensamento está longe. Uma parte do cérebro está sendo ocupada simplesmente para manter as funções vitais, o coração batendo, o pulmão respirando, as mãos movimentando, a cabeça balançando. Às vezes, quando está conversando com a pessoa, você entendeu o que a pessoa está falando, você está ouvindo só tendo reações bovinas, sabe? Só isso. E a outra parte do cérebro está lá no futuro, está lá pensando na preocupação, na conta para pagar, na enfermidade, na doença, na ameaça, no relacionamento. Isso é uma pessoa preocupada. Por isso que a ciência vai chamar preocupação e ansiedade de síndrome do pensamento acelerado. Quando a gente para analisar a preocupação, a gente vê que a preocupação ela sufoca a fé por meio de medo, reclamação e ansiedade. A preocupação ela sufoca a semente do Evangelho, ela sufoca a fé por meio da ansiedade, medo e reclamação. Sabe, se você olhar com bastante calma e fazer uma autoanálise nesse momento de como você fica quando você está preocupado,
você vai ver que no momento de preocupação que você deixa a preocupação tomar conta do controle da sua vida, você vai ver que fica difícil de você produzir o fruto de santificação. Você vai ver que quando estamos preocupados, ansiosos, com medo, reclamando, a gente não consegue produzir o fruto de santificação. Vou dar um exemplo claro, porque uma das formas de produzir o fruto de santificação é a oração e leitura da Bíblia. Uma pessoa preocupada quando senta para ler a Bíblia, para orar e não coloca ali o coração naquilo, a mente naquilo, ela começa a ler a Bíblia, ela chega no versículo 2, ela não lembra do que leu no versículo 1. Você já voou. Ela dobra o joelho para orar e no meio da oração ela se perde, ela começa a pensar em tudo e fala, por que eu estava orando mesmo? Por que eu estou de joelho? O que aconteceu? Eu caí? Se perdeu. Porque o corpo está ali, mas a cabeça foi embora. Uma pessoa preocupada, ela não consegue produzir o fruto de santificação, não consegue viver o fruto de santificação, porque uma deles é o fruto do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio. Tem como? Viver preocupado, ansioso, manso, tendo domínio próprio? Não. Pessoa preocupada entra em estado de alerta. Eu estou em ameaça, os nervos estão à flor da pele. Domínio próprio e mansidão vão pelo ralo. Eu estou em estado de guerra, alerta. Se eu não fizer nada, eu vou morrer, eu vou perder. E aí começa a briga com o esposo, com o filho, está irritado, o que não está acontecendo? Calma, eu estou preocupado, eu estou ansioso, você não está na minha pele, você não está calçando meus sapatos, você não tem as contas que eu tenho para pagar. Fruto do Espírito Santo, deixa isso domingo a gente vê isso. A pessoa preocupada, ela não consegue produzir o fruto de santificação, não consegue produzir fruto de louvor e também de serviço. A pessoa que é preocupada, ela não consegue servir, porque ela diz, eu não tenho condição para fazer isso. Não tenho cabeça para servir. Não tenho tempo para servir. Ou simplesmente porque não consegue enxergar. Está com o olho tão lá no futuro, nas preocupações, na ansiedade, que não consegue ver as pessoas que estão à sua volta pedindo ajuda, chorando, morrendo. Não consegue servir, não consegue produzir o fruto de serviço. A pessoa preocupada não consegue produzir o fruto de louvor e adoração. Por um simples motivo. Não tem como você louvar e adorar a Deus preocupado. De duas uma. Ou o louvor acaba com a preocupação, ou a preocupação acaba com o louvor. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Já tentou? Está louvando e preocupado? Não consegue. E já começou a louvar a Deus de verdade, o Espírito em verdade, e ficar preocupado? Também não consegue. Você não consegue produzir o fruto de louvor, de adoração, de salvação. Porque a pessoa preocupada, ela fala do que o coração está cheio. Uma pessoa preocupada está com o coração cheio de preocupação. E ela vai falar de tudo. Ela vai falar de dinheiro, ela vai falar de política, ela vai falar de imigração, ela vai falar de guerra mundial, mas não consegue falar daquele que é o autor da paz. Por quê? Porque ela não está em paz. Porque ela não vive essa paz. Porque a preocupação tomou conta. Aí a gente consegue entender por que este é um espinho no nosso processo de florescimento, de gerar fruto, de salvação, de serviço. Porque a preocupação, ela nos rouba do presente, ela divide a nossa mente, ela enche o nosso coração de medo, matando a nossa fé. E sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Para que você não seja iludido acreditando que a preocupação é simplesmente um pensamento que veio do acaso. Não é. Preocupação é uma das setas malignas que ele lança na sua mente como um espinho para sufocar os frutos que Deus quer gerar na tua vida. Então você pode falar assim, ok, pastor, ok. Nunca gostei de preocupação. O senhor acha que eu gosto de ser ansioso? O senhor acha que eu gosto de tomar tanto remédio para ansiedade como eu tomo? Não gosto. Eu não faço o que eu quero. Eu não sou masoquista. Eu sei que isso está me matando, está afetando o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, está afetando minha vida espiritual, eu estou congelado nisso tudo. Mas o problema é que eu não consigo parar de me preocupar, eu não consigo parar de ficar ansioso. A pergunta é como? Como? Falar o que não deve ser feito é fácil. Agora,
explicar, ensinar como fazer o que precisa ser feito, aí é a grande questão. A beleza é que quem nos dá essa resposta não é o pastor Emanuel, porque com certeza eu não sou a melhor pessoa para ensinar sobre ansiedade e preocupação. Eu estou no processo, eu estou aprendendo. Mas quando eu fui preparar essa mensagem, eu aprendi um pouco mais sobre o caminho do descansar em Deus, para ter uma vida mais frutífera. E o Senhor, Ele de Gênesis a Apocalipse, vai dando inúmeras lições para que a gente consiga encontrar e viver a paz diante de todas as diversidades da vida, para que a gente consiga ter uma vida frutífera. E eu vou citar apenas algumas aqui. Tome nota disso, escreva no teu celular, escreva na tua Bíblia, leia e pratique, porque aqui está um santo remédio contra a preocupação, a ansiedade. E aqui nós temos uma boa vitamina para que a gente possa frutificar. Primeiro remédio contra a preocupação, ansiedade: viva cada dia o seu mal. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, este não é um versículo de irresponsabilidade e inconsequência. Não é. Esse é um versículo de responsabilidade e dependência. Viva cada dia o seu mal. Faça o que você tem que fazer. Arregace as suas mangas, vai trabalhar, lute pelo que tem que lutar. Também produza o fruto que precisa ser produzido de louvor, adoração, de santificação, de trabalho. Viva, trabalhe, louve, adore, produza frutos. Viva cada dia o seu mal. Mas e o futuro? Entrega a Deus. Dependência. Este texto que eu li, ele está em Mateus capítulo 6, mas Lucas, ele registra também este ensino feito por Jesus. Só que Lucas, ele registra ainda o final deste ensino feito por Jesus, acrescentando um versículo que para mim é crucial para a compreensão deste texto. Lucas vai dizer que Jesus, no final desse ensinamento, diz para aqueles discípulos que ele estava ensinando sobre essa realidade do não se preocupar, não andar ansioso, tu viver cada dia o seu mal. Jesus diz assim, terminando esse ensino no registro de Lucas: filhinhos, meu rebanho, sou pai de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: viva cada dia o seu mal. Quanto ao futuro, não se preocupe, porque vocês têm pastor e vocês têm um pai. Como um pastor, eu protejo vocês dos ataques. Como pastor, eu guio vocês para lugares onde tem pastos verdejantes. Como pastor, eu estou com vocês até no vale da sombra da morte. Como pai, eu dou a minha vida por vocês. Não é um texto simplesmente de irresponsabilidade e inconsequência, mas é de responsabilidade e dependência. Sabe, eu tenho um amigo, ele tem um filho, é uma criança, eu acredito que deve ter uns 4, 5 anos. E eles descobriram que este filho tem uma doença degenerativa e que, segundo os médicos, não tem cura e que provavelmente ele não chega à adolescência. E aí ele estava falando como eles enfrentam toda essa situação. E a fala dele foi: a gente vive cada dia o seu mal. A gente faz o que tem que fazer, vai atrás dos médicos, cuida da forma como tem que cuidar, mas a gente produz os frutos de amor, de alegria, de louvor com Ele, a gente vive a nossa vida em família da melhor forma que puder, e o futuro a gente entrega a Deus. E ali a gente vê uma família servindo em igreja, uma família adorando, uma família trabalhando, uma família dando testemunhos, o evangelho sendo proclamado em meio ao caos, porque eles aplicam o princípio do viva cada dia o seu mal. Meu irmão e minha irmã, se esse princípio consegue trazer paz para o coração de um pai e de uma mãe que está vendo o filho morrer aos olhos dos médicos, porque esse princípio não vai funcionar para mim, para você que tem algumas dificuldades, algumas tensões que nos tiram as noites de sono. Nada se compara à dor de um pai ver o seu filho adoecer, e esta mensagem consegue trazer paz para o coração. Viva a cada dia o seu mal. Quando o pensamento de preocupação começar a tomar conta do seu coração, lembre-se disso. Viva a cada dia o seu mal. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje, mas eu não vou deixar de produzir o fruto que eu tenho que produzir hoje. De adoração, de gratidão, de proclamação do evangelho, de santificação, de serviço. E o amanhã eu entrego a Deus. Porque Ele é meu pastor, porque Ele é meu pai. Paz. Frutos. O nome do Senhor seja exaltado. Segundo remédio, oração. A palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Orações com súplicas, pedidos, mas também não se esqueçam das ações de graça. O que o texto está dizendo para nós aqui é que quando a preocupação começar a tomar conta do nosso coração, devemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, suplicar a Ele, pedir, colocar diante dele o nosso clamor, a nossa luta, a nossa dificuldade, mas não se esquecer de agradecer. E quando nós oramos, pedindo, suplicando e agradecendo, o resultado é paz. A oração é um santo remédio. Nós lemos aqui, no nosso período de oração, um versículo do Salmo 43. O Salmo 43 é um composto de 2 capítulos, 42 e 43, é o mesmo salmo, porém está dividido em 2 capítulos. Este salmo, como dito, no momento de ministração, ele foi escrito no período de exílio. O autor ali estava passando por um momento de muita dificuldade, longe de casa, perdeu pessoas que ele amava. Isso é uma perspectiva de mudança. E diante dessa realidade de opressão, de luta, de dificuldade, o que o autor do salmo faz? Ele ora. E é interessante que aquele verso que a gente conhece tanto, porque estás abatido a minha alma e porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Este verso ele se repete algumas vezes neste capítulo 42 e 43. São as mesmas palavras sendo repetidas, mas o que é interessante é ver como o tom dessas orações, dessas frases vai mudando. O autor ele começa no início do capítulo 42 dizendo essas palavras com um tom de angústia, de dor, de sofrimento. Porque você está batido a minha alma, porque você perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Ele começa a falar das angústias, das lutas, das dificuldades. Depois aparece no meio. E depois no meio o tom é diferente. Porque está batido a minha alma. Um tom de confronto. Porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Mas aí quando termina o salmo, lá no final do 43, o que a gente vê são as seguintes palavras. É um brado de vitória. Olha como ele termina. Então irei ao altar de Deus, o Deus que é minha grande alegria, e ao som de harpa eu te louvarei, ó meu Deus, porque estás abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A pergunta é, o que aconteceu? Do começo do salmo para o final do salmo, alguma coisa mudou fora do salmista? Nada. Ele continuava no exílio, ele continuava longe da sua casa, ele continuava passando por provação. Nada mudou fora do salmista, mas tudo mudou dentro do salmista. O nosso problema é que a gente ora pensando que a oração é para fazer Deus trabalhar para nós, mas na verdade nós oramos para que Deus trabalhe em nós. Ore. Você está preocupado? Dobra os joelhos e vai orar. Ao invés de reclamar, ao invés de sair brigando, ao invés de viver como um louco, ao invés de virar as costas para o Senhor, dobra o seu joelho. Coloque ali os seus pedidos, a sua súplica. E não se esqueça de agradecer. Mas por quem? O que está me incomodando não é o que eu tenho, é o que eu não tenho. É para que você se lembre de tudo que Deus fez e está fazendo. E o contemplar o poder de Deus na sua vida, que fez e está fazendo, traga paz ao seu coração que está temendo, que Ele não vai fazer no futuro. Senhor, eu estou temendo que vai faltar comida na minha mesa, a conta não vai fechar. Mas eu quero te agradecer, Deus, porque eu tenho comida hoje na minha casa. Eu quero te agradecer porque eu fiquei desempregado 1 mês, 2 meses, 1 ano e não faltou comida. Eu estava com medo do que mesmo? O que estava roubando a minha paz mesmo? Medo de não ter provisão? Ele não está colocando comida hoje? Ele não colocou comida lá no passado? E então a paz de Deus vai dar a teu coração. Viva cada dia o seu mal, ore. E o último conselho é, lance sobre ele a sua ansiedade. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
O convite é para ir até Ele e lançar sobre Ele a nossa ansiedade. A pergunta que este texto gera em nós é como? Como lançar a nossa ansiedade sobre Ele? O próprio texto, ele vai nos responder no versículo que antecede esse verso. Veja o que o texto nos diz. Verso 6 e 7 de 1 Pedro capítulo 5. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Para que a gente possa lançar sobre Ele as nossas ansiedades, o que precisamos fazer? Nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O humilhar aqui não é sentimento de autocomiseração, chegar, Senhor, eu não sou nada, eu sou um tonto. Não é baixo autoestima, não é isso. Aqui a humilhação na presença do Senhor tem a ver com esvaziamento do senso de autossuficiência. Tem a ver com a compreensão do Senhor, eu preciso de Ti. Eu fiz as contas e não deu mesmo. A minha força não dá, meu recurso não dá, os médicos não vão dar conta. Eu me humilho na Tua presença. Senhor, eu preciso de Ti. Elias, para mim, é um grande exemplo disso. Como esse princípio se aplica. A gente refletiu sobre Elias no nosso culto da virada. Mas tem uma parte que eu não falei no culto da virada, eu quero trazer ele aqui. Elias, quando foi ameaçado, a preocupação, a ansiedade, o medo tomou conta do coração de Elias. Jezabel vai me matar. Ele junta todas as forças, ele sai correndo, são 3 dias de caminhada, mais ou menos, alguns historiadores falam, chegou no final, que ele está exausto, uma árvore seca. Só que naquele momento, ele se humilha na presença do Senhor. Ele diz, eu não sou melhor que os meus antepassados. Tira a minha vida. Eu não consigo mais controlar a minha vida. Minhas forças me trouxeram até aqui. Naquele momento que ele se humilha na presença do Senhor, o Senhor manda um anjo. O anjo alimenta, dá repouso. Então, Elias é restaurado. A beleza da história de Elias é que ela não é a história da força de Elias, mas ela mostra o poder de Deus. Elias exemplifica para nós o que significa humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Nós nos humilhamos na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, porque é Ele que traz descanso ao cansado. É Ele que traz paz em meio à guerra. É Ele que traz sustento em meio ao deserto. É Ele, é Ele. Deixa eu contar um segredo para você. Eu já contei esse segredo outras vezes, mas talvez para você é a primeira vez. Sabe por que eu começo as orações de joelhos? Não é um ritual, não. É porque eu sei quem eu sou. Fraco, limitado, pessoa cheia de defeito, confusa. E se não for a presença de Deus enchendo a minha vida com a glória, com o poder, com a presença dEle, vidas não são transformadas, conversão não acontece, o rebanho não é alimentado. Eu começo de joelhos, me humilhando na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. E como consequência, não Emanuel é exaltado, mas o nome de Deus é exaltado. E a cada domingo a gente tem visto pessoas saindo deste lugar apaixonadas por Cristo, querendo mais do Senhor, tendo vidas transformadas. Não porque eu sou um bom pregador, mas porque a palavra de Deus enche com poder e glória este lugar e se manifesta aqui para que o nome dele seja exaltado. Esta igreja aqui, antes de tomar qualquer decisão, nós dobramos os nossos joelhos em nossas assembleias, pedindo, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Nos mostre o que fazer, o que não fazer, o que assinar, o que não assinar. E dia após dia, o Senhor tem feito milagres neste lugar. Eu quero dizer para você, se o Senhor, por meio da Tua glória, cuida, abençoa, move, realiza o Teu poder na minha vida e na vida dessa igreja, Ele pode fazer o mesmo na sua vida e na sua história. Se Ele tem feito este púlpito florescer, se Ele tem feito essa igreja florescer, Ele pode fazer a sua vida florescer. O Senhor te colocou aqui neste lugar
julgar, porque Ele quer dizer para você: filho, não deixe a preocupação matar aquilo que eu estou querendo gerar na tua vida. Eu tenho frutos de vida, de salvação, de santificação, de louvor para fazer sair da sua boca, da tua vida, que você não tem deixado por conta das preocupações. Amém. Filho, apenas, viva cada dia o seu mal. Ore. Humilhe-se debaixo da minha boa mão e lance sobre mim toda a sua preocupação. Se você vive preocupado, ansioso, a palavra de Deus para você sobre esse espinho é: pare agora. Você não tem motivo para viver debaixo do jugo da preocupação. Você tem um pai, você tem um pastor. Aleluia. Se você está vivendo essa realidade, quero dizer para você que isso está transformando a sua vida, a sua história, em uma árvore seca. E o casamento pode estar morrendo, filhos podem estar morrendo, teu ministério pode estar morrendo por conta disso. E não foi para isso que Deus te fez. Não foi para isso. Sabe, eu quero terminar essa mensagem com uma canção que provavelmente todos conhecem. Uma mensagem, uma canção que ela tem o objetivo de libertar você das garras da preocupação, para que você possa prosperar, frutificar e produzir os frutos que Deus tem para você nesse ano. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Nesse momento eu quero orar por você. Você que tem lutado contra a preocupação, contra a ansiedade. Eu quero orar por você que quer que este ano seja um ano de florescer e frutificar. O fruto da santificação, o fruto do louvor, o fruto do serviço. Quero orar por você que quer nessa noite fazer um pacto diante de Deus, dizendo: Senhor, eu entrego as minhas preocupações ao Senhor. E eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero tirar esse espinho da preocupação da minha vida. E eu quero frutificar. Comecei essa mensagem dizendo que Adão trouxe os espinhos para a terra. Cristo levou os espinhos para a cruz. Para isso que Deus te trouxe aqui. Se nesta manhã você quer orar ao Senhor em resposta a essa mensagem, seja qual for a sua preocupação, seja qual for a resposta que você vai dar ao Senhor nesta manhã, quero convidar você a se colocar em pé para orarmos juntos. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão os seus filhos, Pai. Aqui estão as sementes que foram lançadas, encontraram raízes e se colocam em pé para frutificar. Se colocam em pé para te louvar, para te adorar. Se colocam em pé para gerar fruto de santificação. Se colocam em pé como um exército para te servir, Pai. Em nome de Jesus, nós lançamos nossas preocupações, ansiedades aos pés da cruz. E pedimos para que vida flua em nós. Nós cremos em Ti, porque o Senhor vive
nós estamos livres da preocupação. Porque o Senhor vive, nós podemos frutificar, nós podemos florescer, nós podemos viver vida de santidade, vida de louvor, vida de serviço, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a sua igreja, Pai. Que possamos ser árvores frutíferas nessa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, por onde quer que formos, ó Pai. Porque o Senhor vive, nós podemos crer na realidade de vida frutífera, vida abundante. Por isso nós terminamos este nosso culto louvando ao Senhor, declarando a nossa fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o poder e as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém.